Eu quero cumprimentar todos os ouvintes do programa Mensagem de Esperança com a paz do Senhor. E como sempre eu faço, mais uma vez eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer ao nosso pastor-presidente, pastor Daniel Nunes, pelo apoio que tem dado à Escola Dominical, bem como toda a equipe desse programa, que tem sido uma bênção para o departamento da Escola Bíblica Dominical. E nesse espaço da Escola Bíblica Dominical, antes de comentarmos algo acerca da lição de número 4, nós queremos ler um versículo na Palavra de Deus, o qual está no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 25, e o versículo 21, que diz: Disse-lhe o Senhor Jesus: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Preste atenção a esse detalhe: sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo ou no descanso do teu Senhor. Nós estamos nesse trimestre com muita alegria estudando a Epístola aos Hebreus e nós vamos comentar a lição de número 4, que está baseada no capítulo 4 desta Epístola. O capítulo 1, falando da supremacia de Cristo, mostra que ele é superior aos anjos, superior a Moisés, superior aos profetas, e ele é a última palavra provinda da parte de Deus até a consumação dos séculos. No capítulo 2, por semelhante modo, ainda falando sobre Jesus, nós vamos encontrar a grandiosa salvação trazida pelo Senhor. Grandiosa porque ela atinge e alcança a todos os pecadores, grandiosa porque ela é necessária e todos podem ser salvos, grandiosa porque ela foi trazida pelo Senhor e uma vez sendo trazida por Ele, Ele é exatamente o mediador entre Deus e os homens. No capítulo 3, nós vamos estudar sobre Jesus sendo superior a Moisés. E quando se fala em Moisés, para o povo judeu, Moisés não era somente um legislador. Ele era aquele que se sacrificou sobre o seu povo e como mordomo ele foi constituído sobre a casa de Deus, que no caso, com muita particularidade, era o povo de Israel, que era considerado a família de Deus. Moisés foi um administrador e Cristo não é o administrador, ele é o edificador, ele é o construtor divino. E nesse capítulo 4 que nós vamos estudar sobre Jesus é superior a Josué, e fala do meio de entrar no repouso de Deus. Eu gosto muito de enfatizar o objetivo geral dessa lição, ou das lições, e o objetivo geral dessa lição, ele é muito claro quando diz demonstrar que Jesus é superior a Josué na mensagem e no provimento de repouso para o povo de Deus. Essa lição, ela tem 3 tópicos. O primeiro tópico fala: Jesus proveu uma mensagem superior à de Josué. O segundo tópico, Jesus proveu um descanso superior ao de Josué. E o terceiro e último tópico, Jesus proveu uma orientação superior à de Josué. E no caso específico dessa lição, quando fala que há um repouso, não há nada melhor para uma pessoa cansada do que encontrar um repouso. E por vezes nós encontramos a cristandade, a comunidade cristã dizendo: já estou cansado desse mundo, o mundo não oferece mais condição para viver. Então, neste caso, nós temos a esperança de um dia descansarmos e repousarmos eternamente com o Senhor. Não há nada melhor para uma pessoa cansada encontrar repouso e guarida. E esse repouso que a palavra de Deus promete é estar permanentemente em comunhão com Deus e ele é recebido pela fé. Quando falamos de Moisés, nós falamos de um ancião, falamos de um patriarca, falamos de um profeta e falamos de uma pessoa que tinha o cajado, que tinha a vara, que tinha a palavra na mão. E quando falamos de Josué, por que eu estou dizendo isso? Por conta da lição de hoje. Josué era um jovem que já havia sucedido Moisés. Josué era um guerreiro e Josué não tinha a palavra, ele tinha uma espada. Mas ainda assim, por conta da promessa, o Senhor prometeu a Josué que o povo entraria na terra prometida. E assim como ele tinha sido com Moisés, ele seria com ele. E é exatamente esse contexto, essa jornada,
essa trajetória, essa caminhada do Êxodo, é esse contexto que o escritor aos Hebreus traz a lume, a discussão daqueles dias, e essa discussão ainda é válida para os dias de hoje. Assim como na caminhada do Êxodo em busca da terra prometida, as pessoas, por incredulidade, conforme diz Hebreus 3:19, não entraram na terra prometida, paralelamente à incredulidade, no texto de hoje, Hebreus 4 e versículo 6, fala da desobediência. Nós estamos vivendo um tempo de muita incredulidade, de muita indiferença, de muita apatia e muita frieza espiritual. Mas é preciso nós olharmos para esta promessa da palavra de Deus, que está no capítulo 4 da Epístola aos Hebreus, que fala que ainda resta um repouso para o povo de Deus, o qual é recebido pela fé e mediante a confiança naquele que foi superior a Josué. O nome Josué também significa Salvador, mas Jesus é aquele que entrou já na Canaã celestial. Enquanto Josué caminhava com o povo e ele entrou na terra com o povo e não conquistou plenamente a terra, a Bíblia diz que Jesus já foi para lá, ele já está lá. E esse caminho que ele abriu para nós entrarmos lá, ele abriu através do seu próprio corpo na cruz do Calvário. Ele fez isso através do seu sangue. É um caminho vivo, é um caminho eficiente, é um caminho eficaz. Por isso que ele é superior a Josué. Nós poderíamos tecer e traçar inúmeros comentários acerca dessas passagens bíblicas, porque a história se repete da mesma maneira como houve naqueles dias indiferença à promessa de Deus. Vivemos numa sociedade onde milhões e até bilhões de pessoas desconhecem essa promessa de Deus. E alguns estudiosos, até teólogos que estudam a palavra de Deus, diz que questão de fé é algo pessoal, cada um fique com a sua fé, é individual e faça da maneira que quiser. Bom seria que pudéssemos calar, mas nós não podemos calar porque precisamos advertir as pessoas. Por exemplo, há muitas pessoas cheias de fé dentro lá do seu credo, da sua crendice e da sua religiosidade, mas biblicamente, de acordo com a palavra de Deus, que é um dos meios pelos quais Deus provê a entrada nesse repouso, essas pessoas estão completamente erradas. Então, a semelhança daquelas pessoas, daqueles guerreiros que foram contados, não eram qualquer pessoas, eram guerreiros, eram homens de guerra, pessoas que foram alistadas, homens de 20 anos para cima, mas eles tombaram, eles ficaram, eles pereceram no deserto. E nós estamos trazendo hoje essa Epístola aos Hebreus, esse estudo maravilhoso da palavra de Deus, para que, à semelhança deles, não caiamos no meio da caminhada, mas avancemos, confiemos no Senhor para podermos entrar nesse repouso prometido pelo Senhor. No livro de apoio da nossa lição, há alguns conselhos interessantes acerca dessa advertência. Dentre eles, um estudioso diz: farão bem em temer a possibilidade de perder a grande bênção que nos está prometida. Ele falando para a comunidade cristã, para os cristãos da nossa época, ele diz: farão bem em temer. Nós temos segurança da salvação, nós confiamos no Senhor, mas não podemos, em nome dela, vivermos de qualquer maneira, praticando qualquer coisa, porque a soberania de Deus não nos dá o direito de praticarmos tudo aquilo que quisermos e nem atentarmos para a palavra do Senhor. E ainda uma outra coisa, no versículo 2 da Epístola aos Hebreus, no capítulo 4, diz: porque também a nós foram pregadas as boas novas. Para eles, não foi pregada a mesma palavra que nós ouvimos, foi a maneira, a pregação, o querigma, a maneira como essa palavra foi passada, anunciada e proclamada. Então ela está sendo proclamada hoje. Então que cada um de nós, atento aos fatos, às verdades e às profecias bíblicas, como diz o próprio escritor aos Hebreus, e nós iremos estudar isso
na 12ª lição. Vamos olhar para Jesus, manter o foco nele, porque só ele é o autor e consumador da nossa fé, e ele já está lá. A Bíblia diz em Hebreus 4:16, acheguemo-nos confiadamente, aproximemo-nos dele com confiança, porque ele já está disponibilizando o trono da sua graça para nos atender e nos assistir e nos socorrer em momento oportuno. Que Deus nos abençoe e vamos olhar para Jesus. Amém.